E convido aqui para o lançamento do livro seguinte, que é de minha autoria, o professor Arnaldo Bozon, que vai ter aqui uma participação nesse momento. Bem, gente, em 1997, eu estive em Cuba. Eu fui em uma missão oficial, eu era secretário de comunicação da Prefeitura de Teresina, e fui a Cuba representando o prefeito Firmino Filho, de quem eu era secretário. Ele iria com o secretário de Saúde, doutor Silvio Mendes, e na última hora desistiu da viagem e me perguntou se eu queria ir. E eu fui. Então, em Cuba, eu ia praticamente acompanhando o secretário de... Estava havendo um congresso nacional, um congresso latino-americano de secretários de saúde, muita gente do Nordeste, e naquele momento estava sendo implantado, doutor Felipe, aqui no Brasil, o programa Saúde da Família. Era uma coisa incipiente, mas Cuba já tinha andado nesse programa. E esses secretários foram conhecer essa experiência. Eu fui junto. E lá, os cubanos são muito marqueteiros, tinha a parte científica, a parte técnica, no primeiro expediente, e no segundo expediente, à tarde, a gente ia conhecer os pontos turísticos, culturais, etc., de Havana. E num desses encontros, numa dessas saídas, nós conhecemos casualmente, num bar chamado Floredita, que tinha à época 170 anos, onde frequentava o escritor Ernest Hemingway, quando morou em Havana. Ele frequentava esse restaurante, então muito tradicional ainda hoje. Nesse restaurante nós fomos conhecer, nós casualmente encontramos um trio musical, 3 cidadãos que tinham à época a formação de 50 anos que esse grupo existia, chamado Trio Taícuba, que corresponde ao nosso trio Iraquitã aqui do Brasil. E estavam de mês em mês, o restaurante ainda estava semi-vazio, era um dia de semana, né? Quarta-feira, terça, não lembro bem, e eles saíram de mesa em mesa. Quando identificaram que a gente era brasileiro, eles se demoraram um pouco mais, disseram que gostavam muito da música do Brasil, etc., e o Silvio disse, ele sabe tocar violão e sabe cantar também. Aí eles quiseram que eu cantasse uma música brasileira. Eu já tinha tomado um negócio que chamam lá de morrito. Aqui a gente chama de caipirinha, lá era morrito. Eu já tinha tomado uns 3. Tinha um tal de daiquiri, doutor Luiz Ayrton. Daiquiri é um negócio também top lá que o Hemingway tomava. Foi ele que, inclusive, tem o daiquiri Hemingway. E eu tinha tomado mais uns 2 desse bicho, misturando. Com um só eu já fico mais valente que o Nezinho do Jegue, imagino com uns 3, 4, ou 5 ou 6. E aí não me importei não, eu fui, peguei o violão e cantei a música. Como eu achei que eles estavam numa ilha e tinha a questão do isolamento, essas coisas, telurismo, então eu cantei a música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, do Roberto Carlos. E eles gostaram. Primeiro eu perguntei, vocês gostam de quê? Conhecem o quê? Eles conhecem o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, Chico Buarque e tal. E aí eu fui por aí. Depois, outras canções. O certo é que, misturado com o daiquiri, nós passamos a tarde lá, já estava quase de noite, os homens se esqueceram de trabalhar e ficaram com a gente. E a partir desse encontro, eu fiquei pensando depois que ia fazer um livro sobre esse encontro lá, um encontro musical. Como só isso não daria um livro, eu digo, eu tenho que recuperar o que é que a nossa geração entendia de Cuba, o que é que eu constatei em Cuba, o que é que eu já li sobre Cuba. Aí fui juntando material, lendo. Eu disse, quando tiver 10 anos eu faço o livro. Passaram os 10 anos, eu não fiz. Passaram os 20, eu não fiz. Aí quando chegou em 25, que foi o tempo da pandemia, que a gente tinha que arranjar alguma coisa para fazer, para ocupar a cabeça, aí eu fiz o livro. Com 25 anos depois que eu fui a Cuba, eu fiz o livro chamado Cuba, Recordações da Ilha, que é este livro aqui, que foi lançado no ano passado
em Havana, segunda vez que eu voltei a Cuba, na Casa das Américas. Então, é um livro que está em espanhol ainda, não foi traduzido para o Brasil, para o português, eu não sei se vou fazer isso, porque o Caetano Veloso gravou uma música chamada London, London, até hoje ele não traduziu, não é porque ele não saiba não, é porque ele não quer, então eu vou continuar assim, é muito fácil. 3 dias que eu estava lá, eu só sabia Bésame Mucho em espanhol, com 3 dias eu já estava cantando, conversando, então não é difícil, muito parecido com o português. Então, em junho do ano passado, a gente ia fazer o lançamento desse livro lá, mas houve informações de que a gente não devia ir porque estava no período de furacão, faltava muita energia e tal. Depois você me pergunta, e Cuba, o que é que vocês acham de Cuba? Eu vou responder. O que é que você viu por lá? Responder. Está no livro, mas posso responder aqui. E então nós adiamos a visita, foi um grupo que se formou aqui, adiamos a visita para novembro, e em novembro nós lançamos esse livro lá em Cuba. Um dos nossos companheiros de viagem foi o professor Arnaldo Bozon, que está aqui, a convite nosso, vai fazer aqui um breve relato do que foi essa nossa presença lá e também do que é que a gente pode encontrar nesse livro. Professor, muito obrigado por lhe pegar aí no laço e lhe trazer aqui para cima. Alô. Surpreendido e agradecido pelo honroso convite de participar desse bate-papo. A obra do Zósimo, ela se insere numa tradição literária secular. Os viajantes sempre estão para descobrir novos mundos, novos horizontes, abrir perspectivas. O Piauí mesmo já recebeu, desde o século XVIII, viajantes conhecidos, famosos, que documentaram suas experiências pelos sertões do Piauí, navegando pelo rio Piauí, e deixaram obras memoráveis, que hoje ilustram a nossa historiografia. O Alex de Tocqueville, que é um grande cientista político francês, fez uma viagem que documentou Democracia na América, é um livro clássico da ciência política, que registra a visão dele sobre a América, as suas impressões sobre a organização social, política, cultural. E o Zósimo segue essa trajetória. Foi a Cuba numa missão de trabalho e documentou esta obra. Ele recolhe, as impressões sobre a vida social, política, cultural, econômica, mas, sobretudo, uma análise muito interessante, rica, um olhar muito peculiar sobre a vida cultural, a boemia, a música, a dança, a cultura do povo cubano. E ele procura traçar um paralelo, o que foi a Cuba daquele tempo e o que é a Cuba de hoje. Assim, é um olhar generoso, de afeto, de compreensão, não é um olhar de julgamento para aferir acertos e erros, mas é um olhar generoso. Eu queria lhe perguntar, Zósimo, depois dessa ida e agora esse retorno 25 anos depois, qual foi o seu olhar sobre Cuba, como você foi acolhido, a experiência de ter sido recebido lá na Embaixada do Brasil, a experiência do lançamento do livro lá na Casa das Américas? Conta para nós. Muito obrigado, professor Bozon, pela análise do livro. Eu também, quando nós distribuímos de ontem para hoje, os convites para esse momento, eu e o professor, nós aparecemos, nossas fotos, a minha é do professor Veloso. E aí ele foi o primeiro que me ligou e disse assim: rapaz, eu sempre desconfiei que tu era comunista. Depois me disseram: rapaz, e quem é esse comunista que está contigo aí? Então, veja aí como esse negócio é forte, doutor Itamar, essa história de comunismo. Mas, doutor Bozon, é o seguinte, o que é que eu vi em Cuba 25 anos depois, e na verdade 27, porque eu fiz o livro em 2023 e fomos já em 25, o que mudou é o sofrimento de lá. Eu acho que se agravou,
se agravou muito em relação... Muito não, mas se agravou, naquele tempo já era muito pobre, e se agravou ainda mais. E por quê? Sobretudo, vamos discutir a questão da opção ideológica, da questão do regime socialista que eles adotaram. E a gente vendo com o olhar de hoje, a gente vê que isso não deu certo em lugar nenhum. E como é que ia dar certo na ilha? Mas a ilha conseguiu alfabetizar todos os seus nativos, conseguiu dar saúde. Antes do SUS que nós temos aqui, eles já tinham saúde gratuita para todo mundo, vacinação, tudo isso eles conseguiram através de leitura, muitos livros, eles tinham programas de leituras, tudo isso eles conseguiram muito cedo. Agora, eu não vou entrar no mérito da questão da opção ideológica deles, eu vou entrar na outra questão que eu acho que é mais forte, que é a questão do bloqueio econômico. Por que é que Cuba se encontra na situação de miséria que se encontra, ou de pobreza? É por causa do bloqueio econômico, que os Estados Unidos decretaram há mais de 60 anos. Então, nem seringa, essa seringa de aplicar injeção pode chegar à ilha. Como é que um país desse pode se desenvolver? Para a gente ter a noção do que é que isso significa, o Trump ameaçou o negócio de um tarifaço outro dia aqui no Brasil, foi um Deus nos acuda. Só o negócio de mudar a tarifa, passa de 30 para 20, não sei quanto, de 30 para 50, só a tarifa. E não ter bens de necessidade básica, arroz, feijão, medicamento, seringa, tudo isso. Então, vejam aí a gravidade. E agora o Trump ameaça de novo fazer a mesma coisa. Estão discutindo aí um novo tarifaço para o Brasil. Mas nós vimos, você é testemunha, que lá não produz a energia como nós aqui. Eles produzem através de óleo diesel, termodinâmica, né, que chama? Termoelétrica. E aí, como eles não têm capacidade, nem têm combustível para tanto, eles fazem apagões programados aí. Vários bairros ficam programados. E nós andamos lá de noite, ou nós dois, ou o grupo todo, fomos 6 companheiros, andamos lá de noite, atravessamos bairros, praças e tudo, ninguém importunou a gente em lugar nenhum, nem para tomar celular, nem para dar boa noite, coisa nenhuma. Então, essa coisa a gente não experimenta aqui no Brasil. Aqui a gente anda com um olho na rua e o outro no bolso, não vão pegar o celular da gente. Então, basicamente, para ilustrar, resumidamente, eu digo isso. Pronto. Você lançou o livro lá na Casa das Américas, que é o principal centro cultural, não só de Cuba, mas eu digo da América Latina. Qual foi essa experiência, essa sensação de ser acolhido na Casa das Américas? E, assim, eu queria que tu desse um depoimento sobre Cuba como que valoriza a sua cultura e tem né? Bom, esse é um aspecto interessante de Cuba, esse apreço que eles têm pela cultura, pelo esporte e pelos brasileiros também. Todo brasileiro, eles são muito desconfiados. Quando a gente começa a conversar com eles, eles ficam desconfiados. Depois que eles ganham a confiança da gente, eles são um irmão. A gente não faz muita diferença. E acolhem os brasileiros com muito carinho. Quando eu fui a primeira vez, o brasileiro mais querido lá era esse Ronaldo, o Fenômeno, que estava no auge da carreira. E as novelas brasileiras, que eles gostam muito, a Escrava Isaura, ainda hoje aqui teve maior Ibope lá. Inclusive no livro eu conto isso, teve um dia que o Fidel Castro mandou suspender o apagão para que eles pudessem assistir a Escrava Isaura, que estava aí nos capítulos finais ou no capítulo final. Então tem esse apreço muito grande pela cultura, e é assim que eu fui acolhido, que lá ninguém me conhece, ninguém sabe que eu existo. Eu chego lá em Cuba e sou acolhido na Casa das Américas, que é o principal centro cultural de lá. Então é um povo, você pode testemunhar, generoso, vibrante. Assistimos um espetáculo de tradição da música cubana. Da música cubana. Dança, música, num dos clubes mais famosos de lá, Havana Clube era isso, o nome do espetáculo.
E você viu como eles são fervorosos e carinhosos com o Brasil. A questão política e ideológica é que nos separa muito, então a gente fica pensando sempre que Cuba está na contramão, não sei o quê. O Brasil foi o primeiro país da América Latina que reconheceu o regime do Fidel Castro, através do Juscelino Kubitschek, doutor Felipe, eu não sei se você sabe dessa história. Depois quem ganhou uma medalha foi o do Brasil, da Cruzeiro do Sul, foi o Che Guevara. E não passou uma semana, o Jânio Quadros caiu, deu no pé. Então, tem esses atropelos iniciais, mas Cuba sempre teve uma relação, fora durante o regime militar, sempre teve uma relação muito amistosa com o Brasil. Eu vou abrir agora a plateia para o professor Luiz Ayrton. Doutor Luiz Ayrton, por gentileza. Primeiro, agradeço pela presença. Doutor Luiz Ayrton é um cidadão do mundo, já andou em mais de 50 países, mais de 50. Ele agora acaba de conquistar a China, viu? Eu tive notícia dele agora na China, eu não sei se ele ainda chegou aqui falando português. Gozações à parte, né? Mas não se não, pode... É real, isso é real. Você andando andou em 50 países. A palavra Cuba nos remete a uma reflexão política do que foi instalado naquela ilha, né? Imediatamente a gente pensa muito mais nisso do que qualquer outro fenômeno. Apesar de toda uma riqueza cultural que Cuba tem, e aí a gente pode citar várias coisas. Mas eu queria nos levar a 1949, a Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung. Mao Tse-tung implementa uma revolução num país onde 80% da população, 80% dos chineses eram analfabetos em 1949. Em 1970, 21 anos depois, nós temos aí já 93% da população sabendo ler e escrever. Essa foi a política adotada por Mao Tse-tung. Ele ainda não conseguiu construir o país que chegou aos dias de hoje. E aí inicia-se um novo processo dentro da própria China, que ele vai buscar uma parceria com a própria Rússia, por afinidades políticas. E eles começam a fazer, primeiro mandar os engenheiros, depois mandar os arquitetos. E há uma diferença brutal entre a China e Cuba. Cuba são 5 gerações passando fome. Então, o que eu acho que é interessante a gente refletir, independe da condição geológica, nem deles lá, nem de nós aqui, é que um presidente, ele deve ser avaliado pelas consequências dos seus atos. É muito fácil, na minha opinião, julgar e dizendo, eles sofreram a interferência e o bloqueio. Se o bloqueio é nocivo para o meu povo, esse presidente deveria fazer acordo com quem estava lhe bloqueando. Porque a função desse presidente era promover desenvolvimento para esse país. Então, Cuba é um bom exemplo. Um povo sofrido, que os seus governantes não foram hábeis em transferir, de uma forma ou de outra, alguma espécie de relação diplomática ou de espécie de... para poder deixar um povo feliz. O povo cubano é pobre, não consegue sair da sua ilha. Os exemplos são os mais horrorosos possível, de gente fugindo a barco de um país, sem poder voltar. Os chineses também têm suas repressões, mas eles estão muito felizes lá, estão vivendo muito bem do que no passado. O legado é totalmente diferente, com dois países com a mesma fundamentação ideológica. Então, eu não bato palmas para os dirigentes de Cuba, que passou o cargo para o irmão, que passou e o povo sofrendo. Não bato. Eu acho que não é esse o olhar que a gente tem que ter. O olhar é que eles foram conduzidos de modo errado para o futuro. Independe da ideologia de cada um. O que a gente quer mesmo é paz, viver bem, ter tranquilidade na sua vida, poder estudar, ter acesso à saúde, ter acesso ao SUS. Isso é que nós queremos. Qualquer regime que consiga fazer isso merece palmas. Então, eu acho que eu não sei se eu vou encontrar alguma coisa nesse livro sobre isso, mas com certeza eu vou ler. Parabéns. Professor Luiz Ayrton, muito obrigado aí pela intervenção, pela reflexão que traz também para esse momento. O objetivo do livro não é discutir a questão da opção de Cuba, é mais uma perspectiva cultural.
mas suas ponderações têm muito fundamento. Mas Cuba viveu esse tempo todo com a geração que aceitou. Agora não, já tem uma geração nova que já faz protesto, que já não aceita determinadas políticas. E eu faço uma diferença entre o que é o regime e o que é o governo cubano e o que é o povo cubano. Eu estou do lado do povo cubano, não me interessa aí muito a questão do regime, que tem muitos erros, mas tem muitos acertos, é por isso que está se segurando. Por que os Estados Unidos, com a potência que é, nunca se apoderou de lá? Porque muita gente do povo não aceita. Muita gente do povo não aceita. Muita gente quer, não apresenta risco nenhum, não tem força para nada. Como a gente dizia quando era menino, se der um cocorote lá, ele se abaixa. Mas não é isso, é porque os americanos não chegaram ao coração nem à mente dos cubanos. É por isso que eles resistem a essas mudanças que eles chamam de imperialismo. Professor Felipe Mendes, agora com a palavra. Bom, eu estive em Cuba em 1989, numa delegação oficial, os casais, o deputado e a esposa, para a abertura anual da Assembleia Nacional de Cuba. Era um dia. O Fidel Castro falou durante 9 horas. Então, estava tudo aprovado. Foi até econômico. Foi. Na verdade, e aí nós temos aqui um desembargador do TRT, todo magistrado e todos nós devemos olhar os dois lados. Nós devemos olhar os dois lados. O que é olhar os dois lados em Cuba? Por exemplo, o que já foi abordado aqui, a questão da educação. Eu conversei com um motorista, e eles ficam desconfiados, pensando que a gente é informante do Estado, do El Comandante. Então, o motorista disse: eu era analfabeto e hoje sei ler e escrever, e meus 2 filhos são formados. Ponto. Todo regime socialista prima pela educação. Só que, no caso, o Stalin, por exemplo, quando ele fez a grande reforma da educação, quando ele começou, só era a mão de obra ativa. Quem já era mais de 65 anos não entrava, não precisava mais, não podia mais produzir, né? Então, isso é olhar os dois lados. Mas em Cuba, e aí nós temos que tirar o chapéu com relação à questão do esporte. E aí você tem, no caso, todo um exemplo das medalhas de Cuba em várias modalidades esportivas. Uma das visitas nossas era justamente ao sistema de saúde. Os postos de saúde, o médico era solteiro, era um prédio só de um andar. O médico era casado, morava em cima. Eles tinham uma carga de trabalho e tantas pessoas para visitar durante o mês. Eles viriam, se a pessoa não viesse, eles iriam. E como é o sistema daqui, na verdade, foi copiado de lá, um pouco da Inglaterra. O doutor Luiz Aida que me corrige. De modo que, mas só a parte de saúde básica. A saúde especializada, não. Agora, eu ainda não li o livro, é interessante ler, porque nós temos que olhar os dois lados da moeda. Assim como a China, eu estive na União Soviética, mas um caso, só para terminar, um caso em Cuba. A nossa guia falava português, que aprendeu em Angola, ela foi trabalhar em Angola como na missão militar. Cuba tinha tropas em Angola. E ela foi e aprendeu português lá e era a nossa guia, nossa intérprete. No final da viagem, as esposas dos deputados ofereceram a ela, tinha uma delas que tinha mais ou menos o mesmo perfil, o mesmo manequim, e ofereceu uma blusa cara, de seda, bonita. Ela disse: eu não posso aceitar. Por que não pode aceitar? Porque eu não posso usar. Por quê?
porque eu tenho que dizer como é que eu ganhei essa blusa. Aí as esposas se reuniram, chamaram alguém do governo que andava com essa delegação e disseram: essa moça, senhorita, tem que ganhar. Aí explicaram, aí ela recebeu porque tinha uma ordem do delegado do governo que estava com a gente. Mas o mais importante foi o que ela disse. A minha mãe, ela era do Partido Comunista. A minha mãe está na fila há uns vários anos para comprar ou receber uma máquina de costura. Máquina de costura é um bem de capital, é controlado pelo Estado. E a mãe dessa senhorita, era uma moça, ainda não tinha recebido, anos depois, a máquina de costura para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então, essas coisas a gente tem que aprender, tem que mostrar, tem que saber. Tem coisas aqui, tem coisas lá, mas, de fato, é um grande país, um país bonito. Né? E aí, para terminar, um marinheiro americano, antes de 59, foi lá na estátua, no monumento de José Martí, que é um herói nacional, e defecou no monumento. Então, há um ódio dos americanos, inclusive por conta disso. Bom, doutor Felipe, muito obrigado aí pela contribuição que traz e, de fato, vamos encerrar, mas eu queria dizer o seguinte, eu escrevi o livro, claro que foi para rememorar esse momento em Cuba, mas foi também porque eu sabia que quando a gente fala em Cuba tem uns que falam a favor, tem uns que falam contra. E é preciso que a gente tenha essa visão do Luiz Ayrton. Vamos fazer uma crítica razoável, comparar. É assim que a gente deve ver Cuba. Claro que está errado. Se há 60 anos o país piorou as suas condições de sobrevivência, tem alguma coisa errada. E como diz o professor Felipe Mendes do planejamento e o professor Veloso, vamos corrigir. O planejamento corrige essas coisas com decisão política. O fato é que Cuba mobiliza, né, as atenções do mundo e nossa também. Eu vou passar a palavra agora aos Oswald para finalizar. Bom, eu quero só agradecer pela tolerância de todos vocês. O Salip é muito desorganizado, é por isso que nós tivemos mais tempo aqui. Vamos lá ao stand, a gente se encontrar por lá, quem puder. Obrigado.